Boa noite a todos e a todas. Sejamos bem-vindos a mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de São Sebastião do Muziru. Estão inscritos para falar a senhora Cleide, antes da reunião. Depois também teremos a apresentação do orçamento pelo contador Jefferson, que já está chegando. Então, eu quero inicialmente convidar a senhora Cleide para se dirigir à tribuna e você tem 5 minutos para expor sua palavra. Tá ligado? Tá. Primeiramente, boa noite a todos, né, senhores e senhoras. Eu vou falar rápido porque só são 5 minutos, né? Eu quero, primeiramente, agradecer, porque há esses dias atrás eu vim aqui, a gente solicitou, né, que a gente tivesse uma resposta da água e os senhores vereadores, né, fizeram sua parte, né, e a gente está dando andamento nisso aí. Espero que a gente tenha uma resposta bem positiva, né? E da segunda parte que eu quero falar é sobre a saúde, porque a gente está praticamente sem medicamentos na farmácia do postinho. É muita gente reclamando, muita gente. A gente nunca chegou e falou e foi atrás do secretário de saúde. Mas só que assim, foram tirando remédio aqui, foram tirando remédio ali, outro aqui, daqui a pouco nem ibuprofeno tinha na farmácia. Digo isso porque eu já fui e não tinha. Então, assim, outro dia, cheguei lá, passei mal, não vinha da minha casa, passei no hospital, a médica não me atendeu porque eu não estava usando máscara. Então, assim, se a Secretaria de Saúde sabe que as médicas, elas não atendem sem as máscaras, por que não providenciam essas máscaras para a população, né? Se sabem que é uma exigência, que eu não entendo essa exigência, por que não providenciam máscara? Uma máscara para você comprar individualmente ali na farmácia, eu acredito que seja 50 centavos. Então, a Secretaria de Saúde não tem condições de comprar máscara para fornecer à população, não tem mais condições. Mais um ponto que a gente já vem arrastando há muito tempo. Agora, foi a gota d'água. Minha mãe faz uso das fitinhas, como tem muita gente aqui também que faz uso daquelas fitinhas para diabetes, né? Eu digo por mim que já faz 2 meses minha mãe compra. Aí usa meu pai, usa minha mãe, tem que comprar 2 caixinhas por mês. Dá R$100. Graças a Deus eles são aposentados e têm condições de comprar. Conheço gente que não tem condições de comprar. Aí o que é que acontece? Eles vão lá no postinho, praticamente dia sim, dia não, a cada 2 dias, medir a diabetes, né? Verificar a diabetes. Chegou lá, eu não lembro se foi segunda-feira ou foi terça-feira, não tinha as fitas. Nem para o pessoal trabalhar não tinha fita. Inclusive, uma mulher do SIC me relatou que chegou uma mulher passando mal lá e não tinha fita para verificar. Então, assim, estão tirando devagarzinho. Tira um pouquinho daqui, tira um pouquinho dali para ninguém perceber. Daqui a pouco a saúde como está, sabe? Está pedindo socorro. Quantas vezes eu já fui com meu pai para Sumé, né, na ambulância? E de lá para cá a gente trouxe o quê? Um monte de gente dentro da ambulância. A ambulância não anda nem a 40 km por hora, né? Então, já está um caos. A ambulância, a grande, né, está servindo como um carro normal. Isso aí é inadmissível, né? Não tem condições. Se a ambulância sai daqui para ir fazer uma consulta em Sumé, e se alguém precisar aqui de uma urgência, de uma emergência, como é que vai fazer? Isso está errado, né? Então, assim, eu vim aqui de novo, por esse motivo, queria contar com a ajuda de vocês, para a gente chamar o secretário ou pedir uma explicação, qualquer coisa que ele pudesse falar para a gente tentar resolver isso, porque ele pode não sofrer, né? Não sei, muita gente aqui não sei se tem plano de saúde, um plano de saúde bom, eu não tenho. Então, a gente precisa do SUS. Então, a gente tem que ter o SUS. Então, antes de ir no Ministério Público, né, que é o que o pessoal sempre manda a gente fazer, eu resolvi vir aqui, porque realmente não é a nossa intenção de levar nada para a Justiça, porque se fosse, a gente já teria levado. Mas se a gente não tiver uma resposta, a gente vai se reunir e a gente vai levar para o Ministério Público, porque não realmente está um caos, né? Um posto de saúde que não tem condições de fornecer máscara, não tem condições de uma coisa dessa. A gente chegou no caos. Ah, desculpa é o quê?
Só quando agora vai entrar uma nova gestora, então a gente vai esperar essa nova gestora. Minha Nossa Senhora, a gente nem vai esperar, que a gente não é obrigado a esperar, que a verdade é essa. E a gente também vai esperar esse tempo todinho, até janeiro? Não, já está demais já. Já está bem demais. Eu falo por mim e eu acredito que por muita gente que está aqui também. Né? Muito obrigada e desculpe aí. Senhora Cleide, muito obrigado pela sua colocação. Algum vereador quer falar alguma coisa? Conforme artigo 34, inciso 1º do regimento interno desta Casa, passo a palavra para a primeira secretária para proceder à chamada nominal dos vereadores. Chamada. Chamada dos vereadores presentes à reunião ordinária realizada em 14/11/2024. Agenor Correia de Lima Júnior. Alcélia da Silva Feitosa. Cícero Josinaldo Alves de Lira. Falta. Edenilson de Freitas Lima. Ivanilson Luiz Feitosa. Jailson Freitas Nunes. Presente. José Ailton Fagundes de Lima. Marcos Antônio da Silva. Cildete Siqueira Bezerra, presente. Convido a todos para ficarmos de pé, fazendo a nossa oração inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quero registrar a presença do nosso contador, Jefferson. Ao mesmo tempo, convidá-lo para se dirigir à tribuna rapidinho já, para a gente dar início com a apresentação. Havendo quórum, com as bênçãos de Deus e nos termos do artigo 145 do regimento interno desta Casa, Cícero de Souza Lima, declaro aberto a 16ª sessão ordinária do biênio 2023-2024. Então, antes do expediente do dia, é interessante que Jefferson deu uma esclarecida sobre a lei orçamentária. Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais vereadores, boa noite, os demais munícipes que estão presentes aqui na casa. Na oportunidade, eu peço desculpa, presidente, deu uma atrasadazinha, saímos um pouco tarde do escritório e acabei dando uma atrasada aí em vocês. Mas a nossa vinda para cá é para apresentar esses dois projetos de lei que é de suma importância para o município, né? O PPA, que é o Plano Plurianual, que é o projeto 009/2024, e a LOA, que é o projeto de lei 008/2024. É um projeto de grande relevância para o município, todo mundo sabe que é por aqui que vai ser, que o município vai, os seus destinos vão ser geridos, os recursos. Então vamos lá, eu vou ler aqui a mensagem do projeto de lei da PPA, mensagem 003/2024, de 31 de outubro
de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores da Câmara Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro, temos a elevada honra de submeter à apreciação dessa augusta Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre o plano plurianual do município para os exercícios de 2022 a 2025. O plano plurianual é a ferramenta de gestão que busca alinhar a visão estratégica pelo estabelecimento de objetivos a partir da identificação dos problemas a enfrentar, da elaboração de programas que deverão ser implementados pelas respectivas e diferentes ações dos mesmos, com a identificação dos produtos que se espera sejam resultantes, tudo sendo gerido pelo controle de indicadores de metas. O encaminhamento da proposição legislativa em apreço se dá em cumprimento ao que determina o inciso 2º do artigo 165 da Constituição Federal e em consonância com a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei número 4.320, de 17 de março de 1964. Enfatizo, no contexto das prioridades atribuídas ao Poder Executivo, todas as ações e estratégicas do governo que visam realizar suas potencialidades, inclusive considerando o desenvolvimento do município, que é a prioridade máxima do Executivo. O projeto de lei em referência é do mais alto alcance social, com melhoria na qualidade de vida da coletividade, ampliando os benefícios da população, objetivo essencial desta administração. Diante desses objetivos, submetemos tal projeto de lei à honrosa apreciação de Vossas Excelências, esperando sua aprovação dentro do espírito de absoluta isenção, dados os propósitos que fundamentem este importante documento. Na certeza de contarmos com Vossas Excelências para a aprovação de tão grandioso significado, queiram receber o nosso apreço e consideração crescente. Adriano Jerônimo Wolff, prefeito. Então, vai ficar aqui para apreciação e vamos apresentar a LOA. Bem, pessoal, esse aqui é o mais importante. O nosso orçamento para 2025, ele está orçado em R$ 44.522.263. Isso não quer dizer que venha esse valor, né? Eu sempre gosto de frisar aqui, quando a gente elabora um orçamento, ele é elaborado baseado em estimativas, né? A gente estima. A receita prevista foi orçada nesse valor. Isso não quer dizer que venha 44 milhões, né? Está orçado nesse valor. Dentro desse valor está o valor da Câmara, né? O valor da Câmara ele é incorporado ao da Prefeitura, né? Só que executados independente. Cada qual executa o seu. O Legislativo executa o seu e o Executivo executa o seu. Então, eu vou ler a mensagem aqui de número 002/2024, que trata da LOA, Lei Orçamentária Anual. Senhor presidente, senhores vereadores da Câmara Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro, temos a elevada honra de submeter à apreciação dessa augusta Câmara Municipal a proposta orçamentária para o exercício de 2025, que estima a receita e fixa a despesa em R$ 44.522.263, constitutiva dos recursos do Tesouro e da administração indireta do município, revestindo-se o mesmo das exigências legais em vigor, principalmente a Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 88, em consonância com as diretrizes emanadas dos governos federal e estadual, consideradas as prioridades estabelecidas pela atual administração. De início, achamos de justiça ressaltar um fato que nos afigura bastante significativo e revelador do esforço realizado pela atual administração
desde seu início, para a consolidação do desenvolvimento da cidade em seus aspectos sociais, econômicos e urbanísticos, que se refletiram na elevação progressiva da arrecadação municipal. Os limitados recursos financeiros do que dispõe o município exigem do poder local uma permanente atividade de elaborar programas e projetos especiais para obter financiamento junto à União, superintendências regionais e instituições financeiras do país, visando promover o desenvolvimento urbano. Não é demais lembrar que as circunstâncias adversas da economia nacional atrelem a situação de penúria nos erários dos estados e municípios, e cuja dificuldade de gestão pela escassez de recursos soma-se à excessiva centralização do dinheiro nas mãos pouco generosas do Planalto. Queremos ressaltar a significação da proposta orçamentária com um documento que, ao ser aprovado, ganhe significado legal para não somente sintonizar o poder de manipulação das finanças do município nas mãos do Executivo, mas, sobretudo, permitir um alicerce planificado em que a administração possa afirmar para cumprir com serenidade as suas atribuições, promovendo o bem comum, finalidade maior do governo municipal. Estamos certos, senhor presidente, senhores vereadores, que nossos propósitos estão coerentes com as necessidades do município, que os senhores conhecem e almejam satisfazê-las. Neste ensejo, renovamos às vossas excelências os elevados protestos de consideração e estima. Adriano Jerônimo Wolff, prefeito. Então, como eu passei o total do orçamento em 44.522.263, dentro desse valor vai estar o da Câmara, daqui, do Legislativo, que ficou orçado em... Deixa eu pegar aqui. O da Câmara ficou orçado em R$1.140.000, certo? Isso aqui não é um valor final, porque nós só vamos saber ao certo se realmente vai chegar a esse valor, o orçamento da Câmara, quando nós finalizarmos o balancete da Prefeitura, de dezembro, né? Quando forem lançadas todas as receitas, né, da Prefeitura, a gente vai saber qual vai ser o valor que vai ser repassado à Câmara Municipal. Ok? Só vamos saber, porque o repasse do 10º da Câmara, ele depende da receita da Prefeitura. Se a receita corrente da Prefeitura aumenta, o 10º daqui também, consequentemente, aumentará. Então, a gente só vai saber em dezembro, quando finalizar dezembro, quanto é que se vai realmente chegar a esse valor, que eu acredito que chegue a R$1.140.000. O orçamento está aqui. Eu acredito que vai chegar a isso. Então, está aqui o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Agradeço a todos e uma boa noite. Obrigado pelas suas palavras, boas explicações. Então, o orçamento ficará na casa, já foi encaminhado à comissão de orçamento. E se alguém tiver interesse de olhar o orçamento detalhado, está à disposição aqui na casa Cícero de Souza Lima. E provavelmente em uma próxima reunião nós colocaremos em votação. Passo a palavra para a primeira secretária para a leitura da ata da sessão anterior do biênio 2023-2024. Ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro, referente ao biênio 2023-2024, realizada em 31 de outubro de 2024, sob a presidência do vereador Jailson Freitas Nunes,
com início às 19 horas, no plenário desta Casa. Iniciando, o senhor presidente passou a palavra à primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores. Estando todos presentes, havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Após a oração, o presidente passou a palavra para leitura da ata anterior, que foi colocada em votação e aprovada por unanimidade. Prosseguindo, foi lida a ordem do dia. Projeto de lei número 007 de 2024, LDO, dispõe sobre as diretrizes e metas para elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2025 e dar outras providências. Colocada em discussão, em votação, aprovada por unanimidade. A seguir, foi facultada a palavra aos senhores vereadores, conforme solicitações dos mesmos. Para as explicações pessoais, da tribuna, José Edmilson Feitosa. Informamos que os pronunciamentos na íntegra estão registrados em ata digital, em áudio e em vídeo. A seguir, não havendo mais vereadores para se pronunciar, o presidente, sobre a proteção de Deus, declara encerrada a sessão. Para constar, foi lavrada esta ata, que vai ser assinada pelos vereadores presentes. Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Algum vereador queira falar, se manifeste de alguma forma. Não havendo nenhum vereador queira falar, coloco a ata em votação. Quem aprovar, permaneça como se encontra. Quem discordar, se manifeste de alguma forma. Aprovado. Vamos para a ordem do dia. Ordem do dia. Passo a palavra para a primeira secretária para prosseguir com a ordem do dia. Indicação número 02 de 2024. Solicita ao senhor prefeito que seja feita a ampliação da quadra Luciano Neves. Autoria do vereador Marques Antônio. Coloco a indicação do vereador Marques Antônio em discussão. Quem quiser fazer uso da palavra, se manifeste de alguma forma. Antoninho, demais. Não havendo nenhum vereador queira fazer uso da palavra, coloco em votação a indicação número 02/24, de autoria do vereador Marques Antônio. Quem aprovar, permaneça como se encontra. Quem discordar, se manifeste de alguma forma. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Vamos para a próxima. Indicação número 001 de 2024. Solicita ao senhor prefeito Adriano Wolff que, através da Secretaria de Serviços Urbanos, seja disponibilizado o serviço de varrição das ruas Mariano Luiz, Rua de Thaís e Rua José Rodrigues de Freitas. Autoria do vereador Agenor Júnior. Coloca a indicação número 01/2024, de autoria do vereador Agenor Júnior, em discussão. Se algum vereador queira falar, se manifeste de alguma forma. Coloco a indicação 01/2024 em votação. Quem aprovar, permaneça como se encontra. Quem discordar, se manifeste de alguma forma. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Próxima indicação. Indicação número 002 de 2024. Solicita ao senhor prefeito que, através da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, seja disponibilizado um veículo com maior capacidade de passageiros para realizar o transporte dos alunos do sítio Balança a São Sebastião do Umbuzeiro, como também designar um monitor
de transporte para auxiliar o motorista do referido trajeto. Autoria do vereador Agenor Júnior. Coloca a indicação 002/2024, de autoria do vereador Agenor Júnior, em discussão. O vereador queira falar, se manifeste de alguma forma. Ninguém quer falar, coloco em votação. Quem aprovar, permaneça como se encontra. Quem discordar, se manifeste de alguma forma. Aprovado. Próximo. Indicação número 003 de 2024. Indicando ao senhor prefeito extensivo à senhora secretária de Saúde, Edivone Arruda, que seja disponibilizado um veículo tipo van ou micro-ônibus, exclusivo ao serviço de transporte de pacientes em tratamento fora do domicílio. TFD, autoria do vereador Agenor Júnior. Coloca a indicação 003/2024 em discussão. O vereador queira falar, se manifeste de alguma forma. Tem a palavra, Agenor Júnior. Boa noite. Controla aí. Tá, falando. Tá. Controla Boa o noite. som. Boa noite. Tá. Liga. Não, assim aumentasse demais. Espera um tempinho, que ele... Dá uma batidinha. Sim. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadores, aos demais aqui presentes. Essa indicação, ela vem motivada, na verdade, de um apelo popular. Por coincidência, né, foi tocado no assunto aqui, mas esse é um assunto que já vem se arrastando há bastante tempo, que é a questão da exclusividade de um carro para fazer esse transporte, sobretudo para os passageiros que vão para o Cisco, que é justamente a quantidade de pacientes que se vai em maior quantidade, que é para o Cisco, nosso município. Então, surgiu a necessidade, e diante da necessidade que a gente enxerga, tinha-se as vans e se fazia esse transporte, mas como essas vans quebraram, acho que uma participou do leilão, se eu não me engano, foi as duas, enfim. Então, ficou cada vez mais difícil o transporte desses pacientes. Se faz no ônibus, mas a gente sabe que o ônibus não é um veículo apropriado para fazer isso. Por lei, ele não pode fazer esse transporte de pacientes. E a gente se depara com a situação que as pessoas estão sendo transportadas numa ambulância. E para acabar, as pessoas responsáveis dizem que não vão levar no ônibus os pacientes porque foi feita uma denúncia. Ninguém fez denúncia. Que eu saiba, não. Só se a população, que eu saiba, alguém da oposição, e da população eu não conheço, foi feita denúncia. O que estava acontecendo semana passada era justamente uma série de bloqueios, de blitz que a Polícia Federal estava fazendo. Então, se não queria ir no ônibus, porque realmente corria o risco de ser pego, ir numa ambulância, mas coloca a culpa em alguém que fez a denúncia. Então, isso não existe, pelo menos que eu tenha conhecimento, e a gente pede que seja contratado, porque a gente vê só esse mês, foram gastos R$19 mil com uma van só exclusivamente. Quando a gente soma com outros carros, é um valor que realmente daria para se locar um veículo próprio e específico para fazer, sobretudo, esse transporte desse paciente de forma exclusiva. Então, peço a colaboração dos colegas vereadores para a aprovação dessa indicação. Coloca a indicação 003/2024, de autoria do vereador Agenor Júnior, em votação. Quem aprovar, permaneça como se encontra. Quem discordar, se manifeste de alguma forma. Aprovado. Próximo item da pauta. Processo eletrônico número 03190 de 2023, que trata da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Buzeiro, de responsabilidade do prefeito Adriano Jerônimo Wolff, relativas ao exercício de 2022. Esta casa recebeu o ofício de número
473/2024 do Tribunal de Contas, e tem um prazo de 60 dias para colocar em votação. Vou ler só um trecho aqui, em seguida a Sildete vai ler o parecer do tribunal, e logo em seguida o parecer da comissão, e a gente coloca em votação. Nos termos do inciso 2º, 4º e 5º do artigo 13º da Constituição Estadual, a Câmara Municipal deverá se pronunciar sobre o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas no prazo de 60 dias, sob pena de prevalecer o entendimento manifestado por esta Corte. Outrosim, esclarecemos que somente por votação de, no mínimo, 2/3 dos membros do Legislativo, poderá esse poder manifestar-se contrariamente ao pronunciamento da Corte de Contas, ressaltando que deverá ser assegurado ao gestor o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal. Então, vamos para o parecer do Tribunal de Contas. Decisão do Tribunal Pleno do TCE-PB. Vistos, relatos e discutidos os autos do processo TC 03190/2023, os membros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, TCE-PB, a unanimidade desta Casa, conforme voto do relator, decidem emitir e encaminhar ao julgamento da egrégria Câmara Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro este parecer favorável à aprovação na qualidade de prefeito do município. Prestação de contas anual do governo do senhor Adriano Jerônimo Wolff, relativo ao exercício de 2022, informando a supracitada autoridade que a decisão decorreu do exame dos fatos e provas constantes dos autos, sendo suscetível da revisão de novos acontecimentos ou achados, inclusive mediante diligências especiais do tribunal vierem a interferir de modo fundamental nas conclusões alcançadas, conforme dispõe o artigo 138, parágrafo único, inciso 6º do regimento interno do TCE-PB. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, em reunião plena, decidiu acatar o voto do ilustre relator, vereador Ivanilson Luiz Feitosa, em que direciona pela aprovação das contas referente ao exercício financeiro de 2022, do prefeito Adriano Jerônimo Wolff, seguindo os termos do parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado. Coloco em discussão o processo eletrônico 03190/2023, que trata da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cruzeiro,
de responsabilidade do prefeito Adriano Jerônimo Wolff, relativo ao exercício 2022. Algum vereador queira se manifestar, falar sobre este assunto, se manifeste de alguma forma. Nenhum vereador se manifesta a respeito do processo eletrônico, parecer do tribunal, que segue pela aprovação das contas, como também o parecer da comissão. Então, vamos colocar em votação. Os vereadores que aprovam as contas do ano do exercício 2022, do senhor Adriano Wolff, Jerônimo Wolff, coloquem em votação. Quem aprovar, permaneça como se encontra. Quem discordar, se manifeste de alguma forma. Aprovado. A sequência temos agora, não temos mais nenhum assunto na pauta, tendo obedecido toda a ordem do dia, previamente estabelecida. Vamos para a fala dos vereadores. Convido, acho que na sequência, Ivanilson. Tem a palavra a Genuíno. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores. Gostaria de saudar o contador e o advogado desta casa. Gostaria de saudar os funcionários, o funcionário e as funcionárias desta casa e ao público aqui presente. E também ao Carreirinha Ação pela cobertura. Inicialmente, gostaria de agradecer aos pares pela aprovação das nossas indicações. Duas indicações eu tinha tratado na reunião passada, que era a questão da varrição das ruas, das duas ruas, e, na verdade, o entorno daquelas outras ruas ali, que é a rua de Thaís e aquela rua que atravessa entre as ruas Cirilo Cândido e Mariano Luiz, né? E aquelas que são ruas que não são pavimentadas. Então, é um protocolo da prefeitura não varrer ruas que não são pavimentadas. Mas, da mesma forma que uma rua pavimentada ela carece de uma limpeza urbana, a rua que também não é pavimentada, ela deve ser oferecida esse serviço também à população. Então, a gente fica aqui, nossa solicitação, que realmente a secretaria possa destinar alguém para estar fazendo esse serviço lá nessas ruas indicadas e nas adjacências. Com relação a também a questão do transporte escolar do sítio Balança, também já tratei na reunião passada, e a gente pede, né, que é um dever, né, da administração entregar aos usuários um transporte de qualidade e com segurança. Então, à medida que se tem uma demanda, que já o carro, que já ao longo dos anos, vários anos, que fazem, é o mesmo carro que faz aquela linha, chega um momento que não se comporta mais. Obviamente, começa realmente o número de alunos. Só concluir meu pensamento. Então, o que é que acontece? Ouvimos relato de mães, por exemplo, que já chegou dias de um aluno vir na mala do carro. Relato de uma mãe. Né? Relato de uma mãe e relatos também que o monitor não acompanha esses alunos durante esse deslocamento. Obviamente, para auxiliar o motorista ali no deslocamento dos alunos, né, ser um reforço ali para que possa auxiliar realmente para que esse transporte seja de forma segura. Concedido a parte, vereador. Em relação, estive ontem conversando com o motorista que faz a linha da Balança. Realmente, teve uns dias que no início do ano realmente estava excedente a questão do número de alunos. Mas, segundo ele me relatou que hoje, né, que uns alunos foram embora, hoje se encontra com 12 alunos sendo transportados no veículo e, sendo assim, por enquanto, o suficiente. Em relação ao monitor, é bem pertinente e eu acredito que
realmente seja necessário, porque o motorista não tem como realmente dirigir e, ao mesmo tempo, dar conta das crianças. Com certeza, né, vai ser visto e vai ter um olhar para que isso seja resolvido. Muito obrigada pelo aparo. Obrigado, vereador, pelas contribuições. Então, o que a gente pede, na verdade, é esse dimensionamento, né? Esse dimensionamento para que a gente não ocorra, como casos que a gente já trouxe a essa tribuna, é o caso, por exemplo, não se tornar regra, né? De se, por exemplo, tem um em excesso, não, vamos dar gasolina que aquele vai de moto, como é comum acontecer, né? Como aconteceu o caso, por exemplo, de se trazer 8 meninos no Fiat Uno. Então, a gente tem que se trazer, tem que se fazer esse dimensionamento e realmente colocar transporte, né, fixos e com a capacidade que atenda à necessidade de cada região. Com relação a essa outra indicação, que é a questão do transporte exclusivo para o tratamento fora do domicílio, que é o TFD, que justamente, sobretudo, né, tem acontecido algumas coisas, tem chegado denúncias a gente, reclamações, por exemplo, as crianças que fazem um tratamento de autismo, né, em Monteiro, tem vezes que são transportadas dentro de uma ambulância, né? Então, o que é que a gente pede? Na verdade, é uma atenção maior a essas crianças, é uma atenção maior aos pacientes do nosso município que estão, dos dias para cá, realmente, como Cleide falou aqui nesta tribuna, indo numa ambulância. E a gente sabe que uma ambulância não é um veículo adequado para se transportar pacientes. Não é? Enquanto isso, a gente vê vários carros. Hoje, em São Sebastião do Buzeiro, se a gente pega o carro que presta serviço, vou citar o nome porque é público, de Juarez. Só esse ano já recebeu mais de 50 mil reais. É uma média de 5 mil reais por mês. Tem o carro que faz realmente lá de Maria Bonita, Boa Sorte, traz o pessoal para a rua, faz viagem para Arco Verde. Também um valor semelhante, né? Temos 2 veículos fazendo agora o transporte desses funcionários, dos pacientes da Estrela d'Alva para o município, e está lá que vai para Monteiro. Então, quando somos valores, dá em torno de 5 mil reais também, né? Quando Mombejada, da mesma forma, em torno de 5, 6 mil reais. Então, a gente vê o que é que está sendo gasto, né, realmente, para poder suprir uma demanda. Então, esses carros são particulares, né? Esses carros são particulares. Então, não se tem nenhum, na verdade, um processo que deveria... Houve um processo seletivo há um tempo aí, que, na verdade, foi em 2022, acho que até os valores estão defasados. Por exemplo, só de transporte de pacientes, a van de São João do Tigre recebeu esse mês 19 mil reais. Então, quando a gente pega esse entorno todo, né, que realmente a zona rural carece mesmo de transporte, né, transporte para levar as pessoas, mas de nada adianta essas pessoas chegarem ao município e quando chegar aqui não tem que ir, né, ou ir da forma que estão indo. Então, é isso que a gente pede, que se faça um esforço, né, um esforço necessário para poder ter um veículo de maior capacidade, para levar esses pacientes de forma adequada para o seu destino. E a gente fala isso, está no final de gestão, o prefeito talvez não se preocupe mais com isso. Mas a gente tem que entender que, obviamente, subentende-se que é uma continuação de uma gestão, né? Eu sei que quem vai entrar pensa diferente, tem seu modo diferente, talvez mude o secretário, enfim. Mas a gente pede uma continuidade, que é um serviço que é prestado, independente de quem for o gestor, que haverá necessidade tão quanto está acontecendo agora. Então, peço encarecidamente que seja revista essa questão, né? Seja colocado um veículo que tenha uma capacidade maior para transportar esses pacientes em segurança, né, ao destino adequado. Gostaria de parabenizar o vereador Tonho Deto, né, por sua indicação. Realmente é uma necessidade que existe. A gente lamenta, nós temos uma quadra daquela com a Metódio Pereira lá em cima, que infelizmente ela não serve para o seu propósito, né? É uma obra que foi sequer concluída. Então, ela não pode sequer receber um jogo oficial de um campeonato de nada, porque ela não está dentro dos padrões e não foi concluída, na verdade. Então, a gente viu aqui outro dia que o governador veio aqui, olhou, assinou, disse que realmente ia fazer uma reforma naquela quadra e até hoje nunca chegou, né? Nunca chegou, nunca se terminou nem o colégio, imagina uma reforma de uma quadra. Então, é isso que a gente pede parabéns, vereador, pela lembrança, né?
de estar cobrando realmente essa intervenção lá na quadra por questão de segurança. A gente vê que aquela quadra ela não comporta mais os eventos de futebol que acontece lá nela, né? Você vai para uma final, tem mais gente fora assistindo nos portões do que dentro, né? Quem está dentro está correndo um risco de tomar uma bolada. Então, é isso que a gente pede. É uma intervenção muito importante e espero que ela seja feita o quanto antes. Para falar, também trago uma denúncia, né, uma reclamação, né, de seu manezão lá do sítio Santo Antônio, que, sobretudo nessa época de seca, né, após as eleições, ele tem sofrido, acho já por 2 vezes, uma perseguição disfarçada de esquecimento, vale ressaltar, que é abrir os cadeados de todas as localidades e o registro que vai para dele fica fechado, por 2 oportunidades. E a gente pede que evitem, né, sejam lembrados, o responsável ou a responsável, tenha mais cuidado para não esquecer, né, faça um padrãozinho, abra todos, depois que abrir todos, aí é que fecha novamente os cadeados para poder evitar esse esquecimento, sobretudo numa época desta, né, que apesar de chegar água todos os dias, mas hoje a gente sabe que a demanda é maior por conta dos animais devido à época de estiagem que estamos enfrentando. Então a gente pede, traz aqui essa cobrança que ele nos fez e pediu para que a gente trouxesse a esta tribuna. E, para finalizar, eu trago aqui a questão justificativa do meu voto contra com relação às contas de 2022. Essas contas, elas me chamaram bastante atenção pelo relatório do Ministério Público de Contas, emitido um relatório de mais de 109 páginas, 110 páginas, salvo engano, né, com uma série de irregularidades apontadas, né, não envio de PPA, não envio de LDO, não atendimento do piso do magistério, gasto excessivo com combustível, gasto excessivo com pneus, gasto excessivo com peças, e a gente vê, né, a qualidade da nossa frota, né, então a qualidade da nossa frota, como ela está hoje. Então, é uma manutenção de 2022, mas realmente é uma sucessão. Eu trago de 2022 para exemplificar a F4000 no nosso município. A F4000, fizemos uma cobrança nesta tribuna também, onde estava a F4000, ela apareceu, mas desde que apareceu, ficou ali na rua José Lafayette, e de lá não vi sequer ninguém colocar nem a mão nela. Colocaram esses dias para tirar ela de um local para o outro. Então, tirar ela de um local para o outro. Enquanto isso, e vou continuar falando, tem um F1000 aí, que o mês passado recebeu 15 mil reais. E só este mês já recebeu 10 mil reais de frete. Então, eu não consigo entender como é que se prefere pagar 25 mil reais a um terceiro do que ajeitar um patrimônio público. Não é possível que vá se gastar mais de 25 mil reais no F4000 daquela, eu não sei o que é que tem quebrado nela, e gostaria de saber. Isso eu não estou nem falando dos outros terceiros, frete de terceiros que também tem ao longo do mês, religiosamente. Então a gente pede que, se for para gastar, gaste no patrimônio público, né? Gaste no patrimônio público. A gente vê aí um mob que estava transportando um carro, não sei se era um mob ou se era um quid, transportando, saltou o semi-eixo esses dias com um monte de jogador dentro. Já aconteceu isso quando ia levando os pacientes também. A gente pede manutenção. Se é para gastar, está no relatório, tem que se manter realmente os carros, gastar e se manter. Então, a gente vê um relatório que aponta tudo isso. Por exemplo, uma caçamba que rodou 30 e 40 mil quilômetros, botou em excesso 16 pneus, numa e 11 pneus no outra, salvo engano. Então, é de se entender que um veículo que roda 30 mil quilômetros, trocar em excesso 11 pneus, né? E quando a gente vê isso apontado, bem detalhadozinho, com provas, quando chega no Tribunal de Contas, simplesmente as coisas se somam. De 11 ficou em 4. Então, a gente vê, é por isso que a gente tem que atentar não só o relatório que vem do Tribunal de Contas, mas sim também fazer uma análise do relatório do Ministério Público, que faz uma auditoria, identifica com base em provas o que realmente tem acontecido. Então, por isso, meu voto contrário na prestação de contas relativa ao ano de 2022. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Zé Dita, vereadora Cidete.
Boa noite. Quero cumprimentar o presidente desta casa, a vice-presidente Alcélia e todos os colegas vereadores, também o nosso contador Jefferson, aqui presente, nosso advogado Emerson, ao Cadriação pela cobertura e os funcionários dessa casa também. Quero cumprimentar a todos e a todos os que se fazem presente a esta reunião. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Muito bem-vinda aqui o pedido de vocês. Cleide se expressou muito bem, em nome da população. É muito bom que as pessoas venham aqui, né, e possam se expressar, para que a gente tome conhecimento, porque às vezes há coisas que acabam ocorrendo de formas que a gente não chega, né, a saber realmente, mas tem alguns esclarecimentos, como na parte da saúde, porque eu trabalho, né, sou funcionária da saúde, e eu posso também comentar. Uma delas é sobre as fitas, que realmente, devido à grande demanda, chegou a faltar 2 dias, mas estamos com já reposto e está em uso da população. Então, já foi resolvido esse problema. E a gente tem o programa do SUS, onde a gente registra, não é, tudo que a gente usa, todos os testes que são feitos. A gente pede o cartão do SUS sempre a vocês, não é, para que a gente lá possa constar que a gente fez uso das fitas. Então, felizmente, aconteceu, né, de faltar esses dias, mas quero deixar bem claro para todos que necessitarem, podem procurar, viu, que o serviço já está à disposição. Também sobre o uso de máscaras. Sobre as máscaras, realmente não há, né, uma lei que obrigue ninguém a usar máscaras, né? Já foi liberado o uso de máscara. É um pedido, assim, é uma imposição realmente da médica. É apenas dentro da sala dela que ela não permite que ninguém entre sem máscara. Você vê que a gente faz a triagem de vocês e a gente faz sem máscara. Quem atende também lá na recepção está sem máscara. Porque não é mais, né, necessário o uso de máscaras. É sempre bom também, quem quiser usar, né? A gente sabe que tem muitos vírus, mas não é obrigatório. Só que ela não abre mão. Está lá o aviso, feito por ela mesma e colocado, porque ela só atende com máscara. Então, é dela mesma, não é a secretaria que impõe. Entendeu? Infelizmente, já foi conversado com ela várias vezes sobre isso, e não chegamos ainda a um acordo. Eu sei porque trabalho com ela todos os dias. Muitas vezes eu saio correndo para conseguir máscara, tudo, porque assim, eu sei também poderia haver à disposição. Eu já cheguei a conversar com a secretária de saúde, né, Edivone, que assim já houve bastante reclamações das pessoas de chegarem lá e não ter a máscara. E não sabiam, porque entra na enfermeira, nas demais repartições, sem máscara. Aí, quando chega na sala dela, a pessoa não pode. Ela coloca para voltar. Então, a Edivone já tentou entrar em consenso com ela, e a mim ela respondeu que, no caso, como não era obrigatório o uso de máscara, e como havia muitas demandas da saúde, então, assim, já foi distribuído e gasto muito com máscara, na época da pandemia, de todas as épocas, e agora não é, assim, necessário. Então, no caso, seria a conduta da médica, né, que ela deveria ver isso
de uma forma diferente. Mas ela é contratada pelo Mais Médicos, a gente tenta conversar com ela e ela não aceita. Eu estou dando as explicações assim, porque é o que eu convivo lá, né, todos os dias, aí eu estou passando para vocês para esclarecer assim. Também, eu não sou só funcionária, mas também sou vereadora, então eu também fiscalizo um pouco, também vejo também essa parte, né, porque a saúde é o SUS, é público, é um órgão público, né, dá direito a todos iguais, e que lá a gente faz questão. Eu, como funcionária da saúde, eu posso dizer que é serviço igual para todos, que a gente não faz diferença, né, de A ou B, não. Lá, paciente é paciente, não tem cor nem partido. Então, a gente trata todos da melhor forma que podemos. E com o que temos também, né? Vocês falaram também sobre medicação. Eu também vi essa parte que chegou, infelizmente, a demanda e as viroses. Se vocês chegarem lá na unidade de saúde, pode ir na parte da manhã, está lotado, lotado todos os dias. Todos os dias. Até para você conseguir agendar, quem não é urgência, está bem corrido, porque são 2 médicas, uma da zona rural, da zona urbana, mas a demanda está sendo muito grande devido às viroses que está acontecendo nesse período. Então, às vezes também, não estou só justificando, mas temos essa parte também que chega a faltar alguns medicamentos. Então, eu conversei com a Edivone também sobre isso, a secretária de saúde, e ela disse que tem pedido, né, já feito, e estamos aguardando reposições de alguns medicamentos, mas já foram pedidos, né? Foi feito o pedido. Então, sim, pessoal. Também quero aproveitar o momento para parabenizar, né, o presidente desta casa, o senhor Jailson Freitas, pelas contas aprovadas. Parabéns, né? Meu nome, tenho certeza também de todos os colegas. Parabéns pelas contas aprovadas. E sobre os carros que transportam, né, os pacientes, né, para fora do município. Como o Júnior falou, né, infelizmente, no momento, estamos realmente passando por um momento muito complicado, muito delicado, porque estamos sem a prestação de serviço das vans e temos no conserto, mas, segundo o secretário responsável pelos transportes, também conversei com ele, porque chegou a mim também várias pessoas me procurando saber, né, o que está acontecendo, e realmente as pessoas têm, né, que ter um transporte, como antes a gente vinha prestando esse atendimento com as vans, mas aconteceu, infelizmente, nesse momento, tem uma das vans que está no conserto e ainda não chegaram as peças dela. É um pouco complicada e não chegaram as peças. Portanto, ela não está prestando serviço, né? E as outras, como o colega mesmo já citou, né? Sabemos. Então, estava sendo usado os ônibus da educação. Só que a mim, a informação chegou de forma diferente, Júnior. A você disseram que foi feita uma denúncia, né? Mas a mim, eu conversei realmente, tanto com o motorista, quanto com, no caso, o responsável pelos transportes. Eles me relataram o seguinte, que o ônibus, né, da escola, a gente já sabe disso, que ele apenas pode transportar alunos. Ele não é para transporte, né, de pessoas nem pacientes. Não pode ser usado. Ele tem que ser usado apenas para transporte dentro do município, de alunos. E ele, mesmo assim, como estávamos sem os veículos necessários para prestar, né, o atendimento aos pacientes, eles estavam sendo usados. Mas, como você mesmo falou, realmente a Polícia Federal é quem estava, né, fazendo essa varredura lá, estavam parando, né, e aconteceu o pessoal já se precaver
para que não houvesse mais problemas e, além dos pacientes ficarem sem carro, os alunos também tivessem problema de ficar sem o transporte deles, o ônibus, né, que estava sendo realmente usado de forma incorreta. Então, por isso, não pôde mais usar o ônibus. Então, o pessoal está se desdobrando. Aí eu também tenho perguntado muito, tenho conversado com eles. Eles têm tentado suprir a necessidade dos pacientes. E, assim, eu tenho conhecimento, o Wellington, que é um dos motoristas que prestam serviço aos pacientes que vão para Sumé, Monteiro, que eles recebem uma lista. Um dia antes, à noite, à tarde, eles recebem uma lista já para organizar os carros para a quantidade de pessoas que irão se deslocar para atendimento médico. Então, na lista tem 10 pessoas. E quando a pessoa tem necessidade, por algum motivo, de ser acompanhada, quando é crianças especiais e entre outras, eles já vêm mais acompanhante. Então, ele já consegue o carro contando com aquelas pessoas e com os acompanhantes de acordo com o número de pessoas. Só que acontece? Quando chega-se na praça, tem muitas pessoas que não estão na lista, que querem pegar carona, não respeitam a vez dos pacientes, porque realmente os carros estão à disposição dos pacientes. As pessoas, até muitas vezes, estão no lugar de idosos, de pessoas que precisam sentar, não pode se levar em pé, não se pode levar em pé, tem pessoas que insistem querendo ir em pé de carona, né, correndo risco da penalidade que pode, né, que a gente sabe que não pode. Então, o pessoal fica para pegar carona e também, às vezes, uma só pessoa quer levar 2, 3 acompanhantes. Já aconteceu isso várias vezes, eu sou testemunha, eu já viajei e viajo às vezes também, e convivo com o Wellington, que passa por isso também várias vezes também. Então, tudo isso junto gera, né, esse desconforto e desestrutura, né? Já estamos com a falta de carros e ainda acontece também isso por parte de alguns membros da população que não entendem, que acham que o carro da saúde tem que dar carona para todo mundo, né? E que quando vai ao médico pode levar 2, 3, 4 acompanhantes. Não pode, você. Vereadora Então, aí Cidete, fica você difícil. tem 2 minutos para concluir. Certo. E sobre a indicação também, né, a solicitação, né, aqui do vereador Toninho, sobre a quadra, eu concordo também com o reforço dele aqui. Lembro também, a Genô citou, que realmente o governador veio e se comprometeu a fazer a reforma da quadra. Estamos também aguardando, ansiosos, né, que a gente sabe a dificuldade, que é ali, muito bem lembrado, o seu Toninho, a Genô também se expressou muito bem. Então, no mais, gente, só tenho a agradecer a presença de vocês e sobre também o processo eletrônico, votei a favor, tenho muito orgulho de fazer parte, né, também desse grupo e dessa gestão, e realmente eu votei consciente. E só tenho a agradecer a Deus por estar aqui, por poder dar continuidade. E quero desejar a todos uma ótima noite. Muito bem, vereadora Cidete, passa a palavra para a vereadora Alcélia. Dispensada a fala, passo para o vereador Marcos Antônio. Boa noite, senhor presidente. Colegas vereadores, vereadoras.
Boa noite, Jefferson, contador da casa. Quero agradecer a sua presença, a seu esclarecimento sobre a LOA e a APP. Quero agradecer também a presença do Cariri em Ação, que nos prestigia, nos faz as transmissões dessas reuniões. Quero agradecer também aqui, não sei se está ali atrás, doutor Emerson, advogado também da casa. E agradecer a presença de todos vocês mais uma vez. Parabéns, Júnior, com a sua preocupação com saúde e educação, que é um dos pontos que eu mais defendo nesta casa. Quero lhe parabenizar pelas suas indicações, todas louváveis. E também falar também um pouco sobre as máscaras. Que não, a médica, ela não aceita que ninguém entre sem máscara, é um direito dela, né? Mas mesmo assim, eu levei outro dia um paciente, um primo meu, e quando eu cheguei lá também não tinha máscara. E a médica disse, e o cabra estava ruim, estava ruim, deitado na cadeira lá fora, na emergência. Disse, ela só atende com máscara. Corri lá no balcão, disse, tem máscara? Disse, não. Então, aguarda um pouquinho. Corri na farmácia, comprei uma caixa de máscara. Que o valor é tão mínimo, sabe, que não precisava nem ocupar prefeito, a secretária podia até lá mesmo ir lá ligeirinho comprar, porque nem todo mundo quer entrar no posto de saúde sem máscara, né? E eu dou razão para ela atender com máscara, que é um direito que ela tem, não só ela, toda a medicina, né, todo médico quer ter máscara, né? Também quero falar da minha indicação, quero dar aqui a minha justificativa. No meu primeiro ano de mandato, eu coloquei aqui uma indicação dessa mesma natureza a respeito da quadra municipal, né? O esporte em si, na nossa cidade, na nossa terra, está crescendo e está se valorizando, porque atrai muita gente aos locais, seja o campo de futebol, que é uma pena que nós ainda não temos um estádio, mas acredito que esses que vão ficarem aqui, que lutem. Eu vou sempre estar aqui no plenário para lembrar, lutem, que um Buzeiro precisa, para atrair essas crianças, esses jovens, para se divertirem fora do celular. E é um incentivo. Quem sabe amanhã da nossa cidade não sai um jogador de futebol que jogue muito futebol e que seja vendido por um bom preço. Que eu vejo muitas cidades da Paraíba aí, jogadores que ganharam o mundo, ganharam outros países, sabe? No caso de Hulk não é mesmo de Campina Grande, é da cidade do interior, certo? Mas o que ele ganhou lá fora está investindo em Campina Grande. Então, quero pedir a vocês, a colegas parlamentares, que não esqueçam da juventude, que está faltando na nossa cidade ainda um estádio municipal, mesmo que não seja grande, mas que seja murado, que atrai as crianças e os jovens para ir para o campo, né? Se divertirem e, quem sabe, não se profissionalizar um dia com o futebol. Esta quadra tem campeonato Copa Cariri, outras copas, e passa por um buzeiro. E você vê 50% da quadra, a quadra lotada, e 50% ainda lá fora, porque não tem mais como assistir. E o pior, a semana passada, há 2 semanas atrás, eu estava na quadra e chegou uma mãe de família com um recém-nascido no braço. Sentou na arquibancada e começou a alimentar sua criança. Que Deus o livre, uma bola daquela, no calor do jogo, que eu já vi muitas vezes, bolado em adulto, sabe? Que a pessoa passa mal, se bater numa criança, é fatal. Não é tão caro,
Porque não é para desmanchar a quadra, é simplesmente que se me autorizasse, sabe? Se dissesse, Tonho, faça um projeto para a gente dizer como é que cobra isso aqui. Eu faço. É só autorizar. Certo? É tão fácil e não é tão caro. Não é tão caro. Para se fazer, aumentar o local, tirar aquelas calçadas, aquelas arquibancadas, afastar mais, colocar uma grade, um alambrado, sabe? De proteção e pode meter bola. Certo? Mas infelizmente, eu acredito que vai ser feito, porque há uma necessidade e há uma emergência, antes que aconteça o pior, tá certo? Então, colegas vereadores e vereadoras, e vocês que se fazem presente, sejam bem-vindos. Repito, volte sempre, que aqui é de vocês, não é só nosso, certo? Boa noite a todos. Boa noite, Tonho. Passo a presidência para a vereadora Alcélia, enquanto ocupo a tribuna. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar meus pares, colegas vereadores, vereadoras Alcélia e a vereadora Cildete. Quero cumprimentar ao Cariri em Ação, cumprimentar a todos que terão acesso às lentes desse meio de comunicação tão importante para o desenvolvimento dos trabalhos desta casa. Quero cumprimentar meu caro amigo e funcionário desta casa, Jefferson, contador, os demais funcionários, doutor Emerson, que esteve agora há pouco aqui, não sei se está aí na outra sala, né? Quero cumprimentar a todos que estão presentes nessa plenária. Sejam todos, né, cumprimentados, sintam todos acolhidos por este vereador. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de mais uma vez estar aqui nessa tribuna e poder expressar o poder da palavra, da fala, que é de tamanha importância para todos nós. Quero convidar desde já, lembrando antes de esquecer, que amanhã é o dia de comemoração dos 50 anos do Sindicato dos Trabalhadores. E a gente tem esse convite para esta casa, e é bom a gente lembrar os vereadores, lembrar os presentes, para que a gente amanhã possa participar, mesmo que não passe o dia todo, mas que a gente não deixe de marcar presença em consideração aquele guerreiro, né, que dirige, ou direto ou indiretamente, esse sindicato há 50 anos, Luiz Silva. Primeiramente, quero parabenizar também o prefeito Adriano Wolff, por mais um ano de contas aprovadas, lembrando que todas as contas de Adriano Wolff foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, aprovada por esta casa, e, enfim, aprovada pela população, quando oficializou a continuação dessa gestão. Quero também agradecer e parabenizar toda a minha equipe da Câmara Municipal, os vereadores. O mérito não é deste presidente, que apenas estou presidente, mas com certeza tem o dedo de cada vereador, dos funcionários, doutor Emerson, de Jefferson, Silvânia e todos os outros que compõem o trabalho desta casa. Estamos todos de parabéns, né? É muito bom saber que nossas contas foram aprovadas, porque muitas vezes o Ministério Público, né, e às vezes até enxerga de uma forma, mas quem decide realmente é o plenário, como foi decidido aqui, e foi decidido pela Corte do Tribunal de Contas. Então, eu agradeço a Deus por as 3 contas aprovadas minhas, né, dando-me a graça de poder, né, usufruir dessa alegria. Parabenizo a todos pelas indicações, é de extrema importância, e quando é indicação que realmente
traz, né, não só a preocupação do vereador que indicou, mas também de todos os vereadores. As palavras de Cleide também são importantes, mas é bom lembrar que a gente fala detalhes, mas a gente é preciso reconhecer que tem sido feito um grande trabalho neste município nesses últimos anos. Não estou aqui para defender A ou B, mas é preciso a gente reconhecer que quando a gente amplia a visão, a gente vê que muitas coisas boas foram feitas nesse município. Às vezes a gente se apega numa máscara, como disse aqui Toninho, coisa tão simples que podia. Às vezes vai lá e qualquer um resolve isso aí, coisa de R$1, né? E evita um comentário tão extenso. Outra coisa, sobre os transportes, que aqui foi falado, nós não temos a perfeição em nada, mas eu tenho visto, né, hoje, o município todinho sendo atendido, né, sendo atendido de uma forma ou de outra, tampando buraco, às vezes não dá para ir, vai de outro jeito, vai num Fiat, vai seja lá em que for, mas a gente vê que o objetivo é atender, fazer o melhor possível pela população. Isso é a minha visão geral. Tem alguns pontos que realmente merecem uma melhora, um olhar, e é preciso trazer para esta casa esses assuntos. Quero dizer a vocês, são sempre bem-vindos esses assuntos, para que a gente cada dia, né, o nosso trabalho é esse, de cada vez ampliar o bem servir, o bem comum à população. Eu falava com uma pessoa, com a senhora, e eu dizia, por que a senhora já de idade veio morar em São Sebastião do Muzeiro? E ela disse, eu me mudei para São Sebastião do Muzeiro, porque aqui eu posso me tratar. E lá em Arco Verde, eu não tenho a saúde que eu tenho aqui. Eu estou dizendo um relato de uma pessoa, que foi alugar uma casa minha, e eu fiz essa pergunta a ela, por que você está vindo para cá? E ela disse, aqui eu tenho tratamento disso, aqui eu tenho acesso aqui, e lá eu tenho que ir de 4 horas da manhã para pegar uma fila com 100 pessoas, 50 pessoas, para marcar, para não sei quanto tempo, e às vezes a gente tem aqui, a gente não agradece, né, essa oportunidade que a gente tem. Então são essas coisas que a gente tem que ver no geral, né. Eu vi pessoas de Monteiro vir fazer tratamento de dente em São Sebastião do Muzeiro, pessoas de São João do Tigre vim tratar em São Sebastião do Muzeiro, né? De Isabelê, vim para São Sebastião do Muzeiro. Então é bom a gente ter uma visão mais ampla das coisas, né? Não deixando de reconhecer que tem pontos que precisa ser melhorado. Ninguém é perfeito, mas vamos trabalhando e vamos apresentando isso. Não vamos deixar de apresentar essas coisas de extrema importância, né? Para que cada dia seja aperfeiçoado o trabalho da gestão. Quando eu digo gestão, envolve tanto o executivo como o legislativo, né? Porque a gente contribui de alguma forma, porque a gente tem uma extensão para que seja executado as obras no município. O mais, agradecer a todos, né? Todos os presentes que continuem, como disse a vereadora Cidete, participando, agradecer os vereadores pela presença, enfim, que Deus nos abençoe e que tenhamos um bom final de semana com a graça de Deus. Boa noite a todos. Nós vamos apresentar em breve, acho que na próxima reunião, o regimento e vamos votar as alterações. Tivemos o prazo aí para modificações, não apareceu nada, mas as que foram feitas por resolução e as que já tinham sido trabalhadas, nós vamos apresentar aqui o modelo, o doutor Hermes já passou, e a gente para mandar imprimir o novo regimento, certo? A gente vai aproveitar para a gente mandar imprimir o novo regimento, se Deus quiser, daqui para o fim do ano. Estamos bem pertinho de entrar em recesso, né? Então, na próxima reunião, acredito que nós devemos apresentar e, quem sabe, votar. Acho que vou botar no grupo. Eu já botei o link no grupo, né? Já coloquei o regimento. Já coloquei o regimento no grupo, né? Então, na próxima reunião, a gente vai
mas teve algumas alterações. Não, pode jogar não. Nós vamos vir com um novo modelo, né? Se Deus quiser, um modelo mais atualizado. E na próxima reunião, eu acredito que nós votamos também a lei orçamentária. Teremos também que marcar também a nossa confraternização, enfim, vamos seguir para o fim do ano, se Deus quiser, concluindo os trabalhos desta legislação. Não havendo mais nada a tratar, agradeço mais uma vez a presença de todos, dou por encerrada a sessão ordinária deste dia de hoje.